Oi, gente, eu vou falar agora. Primeiro eu vou ajeitar que ficou torto o celular aqui, mas a intenção hoje é falar sobre prescrição de títulos de crédito. Eu vou falar sobre prescrição dos dois principais títulos de crédito de uso no mercado. Quais são os principais créditos utilizados hoje, pelo menos na minha cidade, Siríaco, que é uma cidade pequena de 5 mil habitantes? São o título de crédito, o cheque e a nota promissória. Eu vou tentar explicar a prescrição do direito de executar ele na justiça, de entrar direto com uma ação de execução. O celular está torto, mas não vai influenciar no conteúdo. Gente, assim, o que acontece? No cheque, você vai ter um cheque emitido, se for para a própria praça dele, você vai ter 30 dias para largar no banco. Se esse cheque voltar sem fundo, você começa a contar dali 6 meses para que você possa entrar com uma ação de execução. No caso da nota promissória, você vai ter 3 anos para você entrar com uma ação de execução. O porquê que eu dou um ênfase, crio um parênteses na ação de execução? Porque a ação de execução ela é uma ação mais célere, é uma ação mais rápida, é onde você diz por juiz: eu tenho um crédito de fulano de tal, esse crédito eu quero executar ele, eu quero penhorar bens, eu quero receber esse valor. Quando eu perco esse prazo, quando eu não entro, no caso do cheque, nos 6 meses, quando eu espero passar 3 anos e não entro executando essa nota promissória, esse título perde o valor? Ele não perde o valor, ele perde a executabilidade dele. Mas o que você pode fazer com ele? Cabe nesse caso, agora com a reforma do Código Civil, cabe entrar direto com uma ação de cobrança, o que é mais lento. Não existe impedimento, não vai existir lá a falta de causa de pedir, não existe impedimento. Mas a ação lógica ideal e um pouco mais célere é a ação monitória, onde você vai dizer para o juiz: olha, eu tenho um título de crédito que perdeu a executabilidade, que está com a executabilidade dele prescrita. Então, eu quero que você diga que esse título de crédito tem valor para que eu possa receber esses valores da mesma forma. O juiz despachando, ele vai abrir prazo para a pessoa pagar ou embargar a ação. Ela é uma ação mais lenta que a ação de execução, né? Pois perdeu a executabilidade, você vai ter que, de repente, provar não só com o cheque. Se a pessoa embargar, você vai ter que juntar mais provas do negócio e tudo mais, mas ainda é uma possibilidade. Quando que eu consigo entrar, por exemplo, com a ação monitória, que é essa ação que eu estou falando, sem perder a validade? 5 anos. Aí existe uma malandragem que os advogados usavam até um ano atrás, fazia o seguinte: contou 6 meses, não entrou com a execução, começavam a contar, ou no caso os 3 anos, contou 3 anos, eles queriam contar os 5 a partir dos 3, ou seja, 8 anos. Não, isso aí já é pacífico no tribunal, é entendimento pacificado. Um dia depois da emissão começou a contar. Estourou os 5 anos lá para escrever o teu crédito. Se você entrar cobrando, você ainda vai ter que ressarcir as custas processuais da outra pessoa. Ou seja, não perde o prazo dos 5 anos ali, no caso da nota promissória, entra com a ação monitória, ou com a ação de cobrança. A ação de cobrança é bem mais lenta. Entra com a ação monitória e tenta cobrar o teu crédito. Que aí sim você vai estar dentro da legalidade, você vai poder brigar por isso, você vai poder brigar para receber esses valores. Assim, outra coisa importante que eu queria falar: no caso do cheque pós-datado, pré-datado, isso a princípio ele não existe uma previsão legal, mas existe um entendimento sumulado, é a súmula 370 do STJ, que diz que aquilo gera um contrato entre as partes. Então a parte que pegou, acordou que ia largar, acordou que eu digo é concordou, contratou, que ia largar o cheque somente no dia tal do mês tal, e larga antes, cabe uma indenização por dano moral. Isso é possível ver na jurisprudência, pacífico esse entendimento sumulado, está lá na súmula 370. E o que eu tinha para falar sobre cheque e sobre nota promissória, que são os dois títulos de crédito que eu mais tenho contato aqui no escritório, por hoje é isso. Ou seja, não deixa o crédito prescrever. O dinheiro que você
de uma forma ou de outra tem na mão de alguém, salvo casos de agiotagem, é um direito teu de você recorrer ao judiciário para tentar receber. Uma boa noite a todos, gurizada, e um forte abraço.